Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar sobre a Bezinha, a segunda divisão sub-23, chamada pela Federação Paulista, a nossa considerada quinta divisão, se a gente tem a 1, a 2, a 3, a 4, a quinta divisão, mas que jogadores, comissão técnica, imprensa, todos nós chamamos de Bezinha carinhosamente. Bom, a gente sabe, nós estamos nas quartas de final, ou seja, 8 times foram classificados, disputamos no último sábado os jogos de ida, para a gente, depois dos jogos de volta, vamos ficar com os 4 semifinalistas que brigarão por 2 vagas na Série A4 do ano que vem, certo? Olha, situações legais, vocês vão ver, o Araçatuba vence fora de casa, ficou numa situação extremamente interessante. O Colorado meteu 3-1 no Tupã em casa, o Paulista ganhou do Flamengo 2-1, só Tanabi e Inter ficaram no 0-0. E primeiro de tudo, antes de eu começar a falar, eu quero pedir desculpas que eu cometi um erro. Eu gravei a semana passada a Série D e a quartas de final. A Série D, 2 empates é pênalti, né? E eu falei que também aqui 2 empates seriam pênalti. Não, eu errei. A melhor campanha que prioriza. Por exemplo, nesses jogos de quartas de final, São Carlos 0, Araçatuba 1. O Araçatuba pode perder por 1 gol de diferença, que ele está classificado. Ele vai jogar em casa, porque ele tem a melhor campanha, e aí ele joga por 2 empates. 2 resultados iguais. Ele ganhou por 1-0 fora, ele vai ter que perder por 2 ou mais para ser eliminado, tá? O Tanabi Internacional 0-0, agora a Inter vai jogar em Bebedouro pelo empate para se classificar. Colorado 3, Tupã 1. O próximo jogo é em Tupã. O Tupã tem que vencer pelo menos por 2 gols de diferença para se classificar. 1 gol só, ele está fora, certo? Como ele tem a vantagem dos 2 empates, o 3-1, ele faz 2-0, 4-2, 5-3, ele classifica. Mas ele não pode ganhar só por 1 gol, porque fez 3-1, saldo de 2 do Colorado. Mesma coisa o Paulista. O Paulista jogou em casa, fez 2-1. O Flamengo venceu por qualquer resultado em Guarulhos, ele classifica. Por ter vencido em casa, o Paulista pode jogar pelo empate, tá bom? Então é isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho para cada novo vídeo você seja avisado. Dê o seu like, faça a sua opinião. Enfim, vamos bater aquele papo que a gente faz sempre no meu Twitter e no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Gente, eu vou até dar a fichinha técnica dos times, tá? Vamos começar então com São Carlos e Araçatuba. O Araçatuba ganhou fora de casa. Ele tem a melhor campanha. Agora ele joga até ele pode empatar, ele pode perder por 1 gol de diferença. Óbvio que se vencer também, ele está numa situação extremamente tranquila. Então o time do Vaguinho Santos, que assumiu o time no decorrer da competição e melhorou o time, ele é nítido. E o João Batista, que vem fazendo um trabalho legal no São Carlos, mas pegou um time fortíssimo. Bom, foi 1-0. Foi gol do Luan aos 33 do segundo tempo. Um jogo equilibrado, um jogo muito bom, mas essa vitória é fantástica. Porque cadê o jogo de volta aqui? No jogo de volta, o Araçatuba, todos os jogos serão no sábado também, dia 17. Então lá no Ademar de Barros, no próximo sábado, o Araçatuba, às 15 horas, tem o direito de vencer, óbvio, está classificado, empatando, está classificado, perdendo por 1 gol de diferença, está classificado. O São Carlos do João Batista só se classifica se vencer fora de casa por 2 ou mais gols. Correto? Então essa é a situação lá no Luizão, em São Carlos. O Araçatuba foi bem. O Araçatuba do João Batista jogou com Max Naxian, Kevin, Rodrigo Fernandes, Israel e Cauã. Depois entrou Cauã e Nogueira. Malheiro, Paulo Henrique, Dezim. Depois entrou Dudu e Rodrigão. Diego Costa e Clebão. Depois entrou Gomes. O São Carlos perdeu e vai ter que jogar muita bola no Ademar de Barros agora para ganhar por 2 ou mais gols de diferença. Tarefa bem difícil. Nada é impossível no futebol, mas uma tarefa muito difícil para o São Carlos. O Araçatuba do Vaguinho Santos venceu com o Henrique, Rian, Adir, Caio e Lucas. Léo, depois Pepeu, Thalisson e Diego. Depois Luan. Gustavo, depois entrou o Fernando e o Mazaro. Acho que é Massaro, será que é 2 Es? Massaro ou Mazaro, tá? Esse foi o time que venceu do Vaguinho Santos e ficou numa situação privilegiada no próximo sábado, 15 horas, no Ademar de Barros, lá na querida cidade de Araçatuba. Vamos pro Tanabi 0, Inter de Bebedouro 0. O jogo foi lá no Alberto Victolo, lá na cidade de Tanabi.
o Tanabi do técnico Davi Zaqueu enfrentou o Inter, a Inter de Bebedouro do meu amigo Roberval Davino, que está fazendo mais um grande trabalho no interior de São Paulo, hein? Roberval Davino é um cara que, graças a Deus, ao seu trabalho, à sua competência, bem de vida. Mora só em Maceió. Bate bolinha com os amigos ali no final de praia, está numa situação privilegiada, né? Poderia viver a aposentadoria tranquila e arrisca sua carreira. Quando eu falo arrisca, porque ele tem uma carreira consolidada, feliz, poderia parar por cima, mas não. Ele vem e vai, foi no comercial e já foi no Paulista. Puxa, eu sou muito fã do Roberval Davino e ele está fazendo outro grande trabalho. 0-0 em Tanabi, a Inter de Bebedouro tem a melhor campanha, então ela joga por 2 empates. No próximo jogo, sábado, só que às 16 horas, lá no Sócrates Estamato, na cidade de Bebedouro, novo empate e vitória, claro, a Inter de Bebedouro se classifica. O Tanabi vai ter que vencer por qualquer placar, mas tem que vencer fora de casa para ficar com a vaga. O Tanabi empatou em casa, o Tanabi do Davi Zaqueu, com Kaique, Rian Henrique, depois entrou o Diogo, Richard, Lucas e Cauê. Vinícius, Rurik, depois entrou o Arthur e o Carlos Bagé. Gabriel Lima, Matheus Lima e Maicon. Esse foi o time. Só 305 pagantes eu consegui lá na cidade de Tanabi. Pena que o torcedor não apoiou com maior número na cidade de Tanabi. A Inter do meu amigo Roberto Davino jogou com Bruno, Petuba, depois entrou Negueba, Jackson, Soares e Carlota. É isso? Carlota. Acho que é isso. João Gregório, Enzo, Goiano, depois entrou Moacir, Christian, Vinícius Almeida, depois entrou o Leão e Lorenzo, depois entrou o Anderson. Então é isso. Sábado agora, dia 17 de agosto, às 16 horas, no Sócrates Estamato, Inter e Tanabi, Inter jogando pelo empate, o Tanabi precisando vencer. Quem abriu uma boa vantagem, a única boa vantagem, né, foi o Colorado da cidade de Caieiras, que lá na Caieiras, jogando no Carlos Ferracini, fez 3-1 no Tupã. O Colorado do Wagner de Souza enfrentando o Tupã do Diego Souza, que tem uma base do Nacional que jogou a Série A4. E olha que o Colorado, olha, você vê que ele fez 3-1. Misael fez 1-0 aos 44 do primeiro tempo. Aí o Gabriel Silva empatou aos 4 do segundo. Aí o Pablo fez 2-1 para o Colorado aos 23 do segundo. E o Tarek, aos 52, já nos acréscimos, fez 3-1 e deu uma vitória assim expressiva e com uma boa vantagem. Por quê? Porque agora na cidade de Tupã, no próximo sábado, 17/8 às 15 horas, lá no Alonso Carvalho Braga, 15 horas, o Tupã tem que vencer pelo menos por 2 gols de diferença. Por quê? Ele tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, 2 empates, tem a melhor campanha, faz a segunda dentro de casa. Mas perdeu por 3-1. Então o empate agora é do Colorado. Perder por 1 gol de diferença é do Colorado. Para o Tupã, só vencendo por 2 gols de diferença para se classificar. Então já é uma tarefa um pouco mais difícil, né? Não impossível. O Tupã em casa tem bom time, vem fazendo grande campanha, mas o Colorado ganhou uma folga para o jogo de volta. Bom, o Colorado lá do Wagner de Souza jogou com Natan, Pablo, Del, Rafael Freitas, Michel e Yuri, Capuriti, Kleberson, Villanova e Misael, Vitor Soares e Lobato. Esse foi o 3-1 do Colorado. O Tupã do Diego Souza perdeu com Marcos Antônio, Kevin, Alexandro, José Augusto e José Pedro. Antônio Carlos, Luan, Marlos e Gabriel Siqueira. Gabriel Silva e Marcelo. Vamos ver o que vai fazer o Diego Souza, porque está numa situação realmente muito difícil. E finalizando, o grande jogo de 2 times, né? O Paulista, time de Copa do Brasil, grandes campeonatos paulistas e tal, foi parar lá na última divisão, na 5ª divisão, na Bezinha, né? Mas agora está virando o SAF, a gente espera que organize o time dentro e fora de campo e volte a brilhar o nosso querido Galo de Jundiaí. Bom, 2-1 para o Paulista, um jogo que foi o seguinte: o Zé Mendes fez 1-0 no primeiro tempo e o Christoph fez 2-0 ainda no primeiro tempo. Poderia ter uma vitória mais expressiva, né? 2-0 no primeiro tempo, mas o Brandon aos 32 do segundo fez 2-1 e deixou o jogo aberto. Por quê? Porque o Flamengo, por ter melhor campanha que o Paulista, joga por 2 resultados iguais. Ele perdeu por 2-1. Se ele ganhar por 1-0, 2-1, 3-2, se ele ganhar, ele está classificado. O direito de empatar vai ser o Paulista na cidade de Guarulhos,
no próximo sábado, jogão no Antônio Soares de Oliveira, 15 horas. Olha, se eu não tiver trabalho, se eu não estiver escalado no sábado, eu moro no Tucuruvi, eu vou aqui em Guarulhos para ver esse jogaço. Bom, o Paulista, do técnico Fausto Dias, ganhou com Lucas Gomes, Marola, Gabriel Reis, Zé Mendes e Marcos Vinícius. Miguel Elias, Adelan, Tomás Lamin, depois o Enzo, Léo Souza, depois o Filipinho, Kleber, depois o Euler e Vinícius Caveira. Então esse foi o Paulista. O Flamengo, do Rodrigo Cabral, jogou com Caio, Carlos Henrique, Ronald, Juan e Danilo. Nicolas, Samuel, depois Thiaguinho, Matheus, depois Micaías e Brandon, que fez o gol, depois o Marcelo. Luan, depois o Iago, Júnior, depois o Alex Cícero. Então esse jogo vai ser sensacional. O Paulista joga pelo empate, o Flamengo venceu, está classificado, jogo sábado. Para a gente finalizar, vou falar dos jogos que eu fui falando jogo a jogo, mas todos os jogos serão sábado. Na medida do possível, das minhas escalas e tal, se eu puder, no domingo eu já gravo a situação já e o próximo emparelhamento. Os 4 que se classificarem, o primeiro de melhor campanha entre os 4 classificados vai jogar com o quarto de melhor campanha entre os 4 classificados. E o segundo de melhor campanha vai jogar com o terceiro de melhor campanha, somando todas as fases, tá bom? Beleza, então vamos lá. Sábado, 15 horas, lá no Alonção, em Tupã e Colorado Caieiras. O Tupã tendo que ganhar por 2 gols de diferença. Colorado Caieiras joga para se vencer, se empatar e se perder por 1 gol de diferença, classifica. Lá no Ademar de Barros, o Araçatuba joga por vitória, empate e pode perder por 1 gol de diferença. O São Carlos tem que vencer por 2 gols ou mais para se classificar. No Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, o Flamengo precisa vencer para se classificar, o Paulista tem o direito do empate. E às 16 horas lá em Bebedouro, no Sócrates Tamato, a Inter joga pelo empate e, óbvio, pela vitória se classifica. Para o Tanabi, só a vitória interessa para ele poder se classificar. É isso, forte abraço a todos e eu vou voltar depois com os jogos de volta e já o emparceramento das semifinais da popular Bezinha, valendo 2 vagas na Série A4 de 2025. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!